Olá, eu sou o porradocrata especialista em leitura corporal à la Batman, mais uma faceta das múltiplas personalidades deste que vos fala. E esse é o nosso novo quadro Paronímio Pleonasmizando Porradocraticamente. Tente repetir 3 vezes. Paronímio Pleonasmizando Porradocraticamente. Paronímio Pleonasmizando Porradocraticamente. Paronímio pleonasmizando porradocraticamente. Caso você consiga, suas feições já se alterarão, sua expressão corporal assumirá uma nova atitude e sua língua destravará. Então, vamos analisar os 2 objetos de hoje. E como esse é um quadro Paronímio pleonasmizando porradocraticamente, vamos analisar os 2 objetos de análise de hoje. O primeiro é o apresentador, ou sei lá como ele se define, Guga Noblat. Quem acompanha os canais da Pan no YouTube deve conhecê-lo muito bem. É aquele cara que deve possuir um fator de cura melhor que o do Wolverine, pois constantemente ele é atropelado por todos com os quais se degladia. Ultimamente, Paulo Figueiredo tem passado como um caminhão por cima dele e dado ré e voltado e dado ré de novo a cada dia. Assim não tem Deadpool que dê jeito, mas o rapaz é persistente. Afinal de contas, ele era supostamente um analista de MMA. Com certeza deve ter bastante experiência em ser amassado. Vamos ao que interessa. Nesse momento, nós vemos a expressão dele de cachorro perdido e há uns pontos ali de pressão que são os pontos LGBTKYZ 1924-69 e o ponto BBC PQP meia mole e meia dura. Esses pontos indicam que o nível de nervosismo e angústia dele foi o mesmo de um pincher que está sendo currado por um jumento que foi lambuzado na cola e depois mergulhou no vidro moído. Vocês podem perceber que todo o esforço que ele teve que realizar no canal do reto, ele sobe por todo o corpo, exercendo pressão, gerando tensão em todos os músculos, tendões e tudo o mais, até chegar ao seu maxilar, que ele morde por dentro, força o maxilar contra si e saliva, engolindo em seco, pensando, mifo. Olhem a carinha dele de quem sabe que foi trozobado. É aquele momento em que a pessoa sente aquele frio na barriga, aquela tontura, aquela sensação de abandono, quando se sente envergonhado, vulnerabilizado e não sabe o que está fazendo ali, por que ainda está ali e sente uma imensa vontade de correr, saltar em sua cama e cobrir sua cabecinha com o seu cobertor. Porém, ao mesmo tempo, não tem como fazer isso e tem que ficar ali suportando a angústia de ser destroçado publicamente. Mas não precisam se apiedar tanto do rapaz. Lembrem-se que filho de peixe podre é. Então ele recebeu um treinamento ainda mais árduo que o treinamento de MMA em toda a sua vida. É o treinamento da cara de pau esquerdista. Esse treinamento consiste em todos os dias se olhar no espelho e dizer: eu não sou ridículo, eu não sou ridículo, eu acredito no que eu estou dizendo, eu acredito no que eu estou dizendo. Por mais que tudo pareça certo ao meu redor, por mais que digam que o céu é azul, eu sei que na verdade é vermelho, é vermelho, é vermelho. Eu acredito nisso. E assim, num fenômeno inverso ao das crianças que ao não acreditarem mais em fadas, cada vez que dizem isso, uma fada cai morta. Ao fazer isso, o pequeno esquerdista, cada vez que ele diz que acredita na esquerda, um pedaço do seu cérebro morre também. Por isso podemos ver essas microexpressões reptilianas de lagarto salivando. Chega o pescoço para frente, chega para trás ali.
porque o encolhimento de seu cérebro consegue fazer com que ele suporte tal tortura. Afinal de contas, papai disse a ele que todas as pessoas é que estão erradas. Não existe lei da gravidade, isso é mentira. Dinheiro nasce em árvores. E os ditadores todos de esquerda são bonzinhos. Então ele acredita, ele se esforça ao menos para acreditar. Neste momento agora, há outra reação do jovem mancebo, que é o teatro da autoconfiança, descrita pelos experts em leitura facial, Dr. H. Romeu Pinto e Dr. Timelo Rego. Como funciona esse fenômeno? Ao ser massacrado, o jovem progressista de cérebro encolhido e defenestrado para uma dimensão nárnica alucinógena, sabendo que não possui cognição suficiente para divergir, o que ele faz? Ele ri, ele gargalha, ele dá aquela risadinha como quem diz que bobão, ela não entende de nada. Ao invés de argumentar, ele ri, ele gargalha, porque o público dele não consegue compreender o que o outro está falando. O público dele mal consegue ler bula de remédio. O público dele não consegue escutar 5 segundos de uma boa música e apreciar a letra. Por isso é o mesmo público que segue cantoras que tatuam toba e buscam salvar as girafas da Amazônia. Um público bem menos exigente, que adota refrões monossilábicos, ou então repetições constantes em músicas de harmonias primitivas. Ou seja, é uma tática eficiente, porque o público dele não compreende que ele foi massacrado, ouve os argumentos do outro como se fosse blá 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 blá, ou como se fossem coisas terríveis, porém ao vê-lo rir, fingir autoconfiança, o público deve pensar: nossa, o outro está perdendo essa discussão. Veja os argumentos do Guga. E ri, Logo, podemos perceber como ele habilmente consegue transformar esse massacre, essa derrota, esse desastre, em uma forma de tornar o seu público ainda mais convicto de nada, boiando no mesmo vaso que ele. Um outro caso curioso essa semana foi a dona da Magalu, administradora da Magalu, diretora, sei lá qual o cargo dela. É a moça que aparece ali que quis ser vice... Moça, tá maluco? Mas enfim, quis ser vice do Lula. Pelo que foi dito agora, já sabemos que nem precisa mais ser analisada. Só por querer ser vice do Lula, achar que seria vice do Lula, você já percebe que é uma pessoa doente. Porém, como o destino é cruel, recentemente ela se deparou com a constatação do ditado popular que tem surgido nos últimos anos: quem lacra não lucra. E desesperada, correu às redes sociais para ajoelhar, se humilhar, se detratar, implorando que comprem ao menos uma bala Juquinha nas suas lojas. Vejam as expressões dela, o modo como ela fala. O lance é que ela possui essa estrutura craniana facial de um bichinho indefeso, de uma presa. Ao olhar para o rosto dela, você identifica os traços naturais de uma presa que infelizmente foi deslocada de seu habitat e de sua função no ciclo da vida. Graças à disfunção de nosso sistema, que não é um pleonasmo com função, no entanto é uma paronímia, por isso o nome do quadro é Paronímio Pleonasmizando Porradocraticamente. Paronímio pleonasmizando porradocraticamente. Paronímio pleonasmizando porradocraticamente. De qualquer modo, toda essa disfunção na ordem social das coisas permite que tais presas escalem a pirâmide hierárquica das espécies, erguendo-se acima das multidões e usurpando o lugar de um predador legítimo. Quando muito, são carniceiros, não predadores. Se abordássemos outras instâncias e complexidades de seu ser, logo perceberíamos que não se trata de uma mulher alfa, nem beta, nem gama, nem delta, talvez teta. Porém,
eis a parte mais interessante. Observem o por favor. Por favor, por favor, por favor. Seus olhos pequenininhos quase lacrimejam, sua bochecha flácida tremelica e o por favor quase se desfalece em si como um último suspiro. Por favor. Os estertores finais desesperados. Especialistas na leitura dos timbres vocálicos, como o professor japonês Takupiro no Ku e a doutora Shavaka Shaishang, chinesa, afirmam que essa perda de timbre, quase um suspiro, apenas uma exalação, é como se fosse um conectivo com um posterior estado de desespero e pranto. Coisa que a gente sabe que não vai demorar, porque quem lacra não lucra. Por hoje encerramos o nosso programa, padawanzinhos de porradocratinhas. Venham novamente no próximo Paronímio Pleonasmizando porradocraticamente. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então, dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!